Muito bem, amigos, de volta para mais uma etapa do nosso programa. Gente, eu até tinha combinado com a produção que hoje a gente iria exibir a entrevista, que é uma reprise muito bacana de uma entrevista com o meu amigo Sidney Torres. Muita gente pediu, muita gente quis assistir, não conseguiu, a gente não colocou a entrevista no YouTube, que foi a entrevista do Sidney Torres. Ele é um experiente cinegrafista. Logo após a morte do cinegrafista do Andrade, né, da Rede Bandeirantes, nós trouxemos o Sidney Torres aqui como forma de homenagear esses profissionais. E falamos também sobre essa coisa de lei antiterror, etc., com o professor Nilson Euclides. Estava previsto, programado para hoje, o programa de quarta-feira, essa reprise. Acontece, meus queridos amigos, que a situação dos rios, do Rio Acre e principalmente do Rio Madeira, a situação não é de tanta tranquilidade como, infelizmente, o nosso programa ontem foi forçado a dizer pelas entrevistas que tivemos aqui. Nós tivemos dois especialistas, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal e, principalmente, na entrevista do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, foi repetido várias vezes que a situação é de quase normalidade. Aí, hoje o dia amanhece e a gente vê nas redes sociais, a gente vê na internet e conversando com pessoas que estão vindo de lá para cá, que estão lá em Porto Velho, que a situação é grave, é até mais grave do que a gente imagina. Por isso, o nosso programa vai seguir nesta quarta-feira, na noite desta quarta-feira. Estamos dedicando mais 2 blocos do programa para abordar o assunto cheia do Rio Madeira. O Sávio, inclusive, nosso editor, está colocando aí na tela imagens impressionantes divulgadas na manhã de hoje por um site local aqui de notícias. Esse vídeo está sendo visualizado pelo mundo inteiro e está muita gente assustada. É bonito. Algumas pessoas chegam a dizer, é bonito o rio quando está assim. Mas é assustador também. Essas imagens que você vê, a estrada está sim, já está coberta por água. Qual é o volume de água da estrada? Pelas imagens a gente não consegue ver, mas dá para se ver que são extensões grandes da estrada cobertas por água. Aí nosso programa que ontem recebeu, vamos recapitular, uma doutora em gestão de recursos hídricos, o professor Alejandro, que é doutor em ciência físico-matemática, especialista em climatologia. Recebemos ontem aqui o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E hoje, para continuar falando da cheia do Rio Acre e do Rio Madeira, nós vamos conversar com outro tipo de técnico. Nós vamos entrevistar um professor da UFAC, cientista político, meu amigo pessoal, sempre digo isso quando ele vem aqui, e é especialista também em desenvolvimento ambiental. E ele traz aqui um negócio que você vai mostrar para a gente, um livro, aparentemente um simples. Só que o livro, gente, um livro simples, um livro como outro qualquer. Só que o livro, produzido por um grupo chamado Movimento pelos Rios, ou melhor, Movimento dos Rios Vivos. Esse livro foi lançado em 2007, portanto, ainda antes da construção das hidrelétricas do Rio Madeira. E durante a entrevista, o professor separou aqui alguns trechos do livro que parecem ter sido escritos pela mãe de Ná. É mais ou menos isso. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bom. Será que esse livro não foi inspirado pela mãe de Ná, não? Então, mas tem coisas que não precisa nem ser mãe de Ná para dizer, né? Tem aquele negócio que você fala para o menino, fala, menino, não pula aí que você vai cair, ali você vai se quebrar. Não faz isso, você vai se dar mal. O menino vai se quebrar todo, foi porque a mãe falou, a mãe fala, acontece. O pai, praga de mãe tem força. Praga de mãe tem força. Então tem coisa que está, como se diz, está escrito nas estrelas, né? E nesse caso aí estava escrito no Rio, né? Situação do Rio Madeira. Isso. Vamos falar, o Helder, claro, ele não é botânico, não é climatologista, não é nada disso, mas ele é cientista político e, na época da construção, ou do projeto da construção das hidrelétricas, eu lembro sim que você se posicionou em vários momentos sobre a forma assodada como foi feita a discussão ambiental, dos impactos ambientais dessas duas obras. É bom a gente recuperar a memória das pessoas, professor, que a própria então ministra Marina Silva passou maus momentos por conta dessas obras, né? Sim. Ela teve a ponto de sair do Ministério do Meio Ambiente, né? Porque as pressões sobre ela foram muito fortes, né? E foi forçada a fazer modificação no IBAMA, né? Para ter um órgão específico para tratar dos licenciamentos, né? Então a pressão foi extremamente forte. E ao final de contas, quem acabou fazendo o licenciamento foram as empresas, foram elas que fizeram, né? E depois o IBAMA só deu lá Só deu okay. Os técnicos do IBAMA que fizeram o laudo
mostrando que era necessário mais estudos, só foram afastados, entendeu? Foi uma crise monumental ali, né? E vale dizer que nós tentamos trazer esse debate para o Acre. Na UFAC, acho que em 2007, o Gerson participou da organização desse evento, que veio Luiz Fernando Novoa, de Rondônia, que atuante nesse movimento, junto aos moradores que tinham preocupação com os resultados dessa hidrelétrica, né? Então nós tentamos trazer esse debate. E é bom que se lembre também, a população deve lembrar disso agora, que os políticos do Acre festejaram e fizeram de tudo para dar apoio àquilo lá. Para a obra acontecer. Em especial o senhor Jorge Viana, Cibá Machado, né? Que Jorge Viana era governador na época. O Cibá chegou a ser membro do Conselho de Furnas, né? Trouxeram obra aí para o UFAC, aquele centro de excelência, tudo por dentro desse negócio, né? E compensação. Compensação. Eu lembro de um artigo que saiu no Página 20, em junho de 2006, falando da ida do Jorge Viana, então governador, para Rondônia, para reunir-se com Dom Moacir Gretsch, o bispo de lá, e movimentos sociais para tratar das obras, ou seja, um representante deste projeto em nível local fazer as argumentações, aí não diríamos devidas, indevidas, para dizer que o projeto era bom para a região. Né? E agora o Acre está provando. Ainda não vi nenhuma declaração do senador sobre este processo, sobre essas coisas. Né? É bom que a população lembre que ele apoiou ostensivamente as hidrelétricas do Rio Madeira. Nós estamos gravando, o programa está sendo gravado e eu vou pedir para a produção para a gente separar esse trecho da entrevista e na próxima vez que a gente tiver a oportunidade de entrevistar o senador Jorge Viana, eu vou exibir esse trecho da entrevista, essa afirmação que o senhor está fazendo e vamos sim ouvir a opinião dele sobre essa situação toda, porque o certo, professor, é que o Acre está começando a pagar o preço do que, não sei, o Acre está pagando um preço que não tem culpa, na verdade. Tem culpa a classe política, que podia na época ter se manifestado, e hoje a gente entende por que alguns cientistas da Universidade do Acre, na época, queriam aprofundar as discussões. Quer dizer, porque o Acre seria, assim como está sendo, afetado pelas obras no Rio Madeira. Exatamente. Não só, veja bem, porque o problema é as águas trouxeram junto com ela coisas que estavam meio escondidas. E uma delas que estava um tanto escondida é essa situação de fragilidade da segurança alimentar no estado do Acre. Você vê que está todo mundo um tanto preocupado, mas será que vai faltar alimentação? Mas um estado com uma população de 700 mil habitantes, se ficar 2 semanas sem estrada, por exemplo, ele entra em colapso? Eu acho que entra. Pois é, então, e se entra em colapso, então é para se perguntar, mas o que está acontecendo aqui nesse estado? Será que não tem como produzir o básico para a população, não? Esse nível de dependência, então, é muito maior do que nós estamos pensando. E pensa que é só o problema aqui da BR-364? Não é não. Porque tem um acordo Brasil energético, o acordo Brasil-Peru, um acordo energético entre Brasil e Peru, que prevê a construção de inúmeras grandes hidrelétricas na Amazônia peruana. Uma delas é a de Inhambari, que está a cerca de 300 quilômetros ali de Porto Maldonado. Se construir Inhambari, algo em torno de 100 quilômetros da atual interoceânica vai ficar alagada. É o mesmo problema que está acontecendo. Exatamente. Então quer dizer que nós viramos uma ilha, né? Nós podemos ficar alagados por lá, por cá e tudo, por conta desses megaprojetos nessa região aqui que envolve Rondônia, Peru e tudo, e que nós estamos sujeitos a uma série de problemas resultantes disso. Nós estamos falando de quê até agora? Nós estamos falando de produção de energia, que é a obsessão do mundo, é a produção de energia. Isso. Foi por essa obsessão que teve Chernobyl, né? Aquela usina nuclear que no século passado, lá matou um monte de gente, até hoje tem efeitos daquela contaminação. Nós estamos falando de Fukushima, no Japão, que com aquela tsunami causou um problema enorme e algo que ainda está muito ocultado, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Que não conseguiram controlar os problemas de reatores e tudo. Muito provavelmente a água do oceano está sendo contaminada, aquela coisa toda e tal. O Rio Madeira pode ser algo equivalente, porque
se uma comporta daquela de giral e tudo, se aquilo não suporta esta pressão toda, olha, uma quantidade enorme de pessoas em Porto Velho pode pagar o pato, entendeu? O que nós estamos dizendo é o seguinte, não há nada que se pode dizer, ó, isso aqui é absolutamente seguro, nada disso. Aí, professor, você falou um monte de coisa aí, eu não posso interromper, porque você foi falando umas coisas muito bacanas aí, muito preciosas, não deu para interromper para fazer uma pergunta em cima. Mas vamos falar, por exemplo, das providências, né, ou das medidas que teriam sido tomadas e que, pelo jeito, não foram suficientes para minimizar problemas de uma enchente como essa. A história da elevação do nível da estrada. Eu já vi posicionamentos agora, depois da cheia, das hidrelétricas, não, nós tomamos as medidas adequadas, nós elevamos o nível da estrada. Se elevou, parece que não foi suficiente. Mas aí eu não sei se tem como mostrar assim esse livro aqui. Lá, Alex. Esse livro de 2007? 2007. Portanto, bem antes Águas Turvas, ele foi publicado em 2007. Tem uma coletânea de textos nesse livro com especialistas em hidrologia, que fizeram estudos minuciosos sobre o caso do Rio Madeira, com militantes daqueles movimentos ali em defesa do MAB, né, movimento anti-barragens e tudo. Então, um livro que já, em 2007, ele fez uma série de advertências. O título do livro é assim, ó, Águas Turvas, alertas sobre as consequências de barrar o maior afluente do Amazonas. Qual é? Isso. Rio Madeira. Isso. E quais são as consequências? Uma delas nós estamos vendo agora. Antes da conclusão, veja bem, não é do projeto na sua íntegra, porque o chamado Complexo do Madeira envolve várias hidrelétricas, hidrovia, certo. Tudo isso. Até agora está em fase de construção 2 hidrelétricas. Isso. Santo Antônio e Giral. Que nem estão prontas ainda. Que nem estão prontas, né? E esse negócio aí que você estava falando, do nível de elevação do leito da estrada não ter sido suficiente, na verdade, talvez não seja isso. O problema é que aquilo que já havia sido alertado aqui, que é um rio que transporta muito sedimento, o dimensionamento das barragens e tudo, estariam menosprezando este efeito que poderia causar esse transporte de sedimentos. Gente, ou seja, vamos fazer uma linguagem mais comum. Sedimento, gente, é barro, areia, tronco de árvore, um monte de material que o rio vai, por ser um rio jovem... Você tem um rio que tem o seu curso desbloqueado, ele vai transportando isso. Isso tem um efeito importante para todo o Vale do Madeira, porque ele está refertilizando a terra permanentemente com isso e tal. É daí que os ribeirinhos vão fazer as suas plantações, os povos, enfim. Ele tem um efeito aí muito maior do que esse, entendeu? De positivo. Agora, quando você mete uma barragem... Aí você vai em determinado ponto, você tampa isso, fecha isso. Aí o que vai acontecer? Todo aquele sedimento vai se acumulando e muito rápido no fundo ali. E as águas, obviamente, vão subir mais do que elas subiriam não fosse esse processo. Entendeu? É fácil de entender, inclusive. Bem fácil de entender. Não tem que ficar buscando coisa. Não é porque, de repente, choveu demais na Bolívia. Choveu aqui, não choveu acolá. Entendeu? É claro que não. Se você tem uma quantidade mais concentrada de chuva no tempo, você vai ter elevação mais rápida do rio. Agora, se você tem uma barragem nesse rio, o efeito vai ser completamente distinto, porque se não fosse assim... E o nome barragem já é bem explicativo, né? Barra. Barrou, né? Pronto. A barragem barra o rio. Entendeu? E o pessoal tem falado, não, os efeitos aqui, claro, nós estamos aqui, uma população de 700 mil habitantes que como nós falamos, é dependente de fora, né? Para sobreviver depende de fora. Claro. Mas você tem toda a população dali que está sendo atingida. Você tem em Rondônia mesmo, Guajará-Mirim. Cidade de Porto Velho está um caos. E Guajará-Mirim? Está ilhado, Guajará-Mirim está ilhado. Uma amiga minha que é da universidade de lá, professora lá, ela foi comprar um bujão de gás, R$150. Aí ela assustou. Assustou e ficou com tanto medo que comprou 2. Eu falei, mas mesmo, essa senhora comprar 2 bujões de gás para quê? Não, um bujão de gás para uma pessoa... Ele está citando o caso de Guajará-Mirim, porque isso em Guajará-Mirim pode acontecer que no Acre a qualquer momento. Essas imagens essas imagens foram exibidas no site hoje, no site AC 24 horas, com drone, né? Esse drone agora é um negócio fantástico. Isso é um drone para a gente ver essas imagens do rio por cima. Serve tanto para o exército americano fazer esse destroço mundo afora. E também para a gente ver a realidade do rio, não é? Isso. Gente, essas imagens mostram que a estrada não está mais por um fio, não, porque tem
longas extensões dela que já estão cobertas com a lâmina Está d'água. por um rio, né? Não está por um fio. Está né? por um rio. Ô, professor, para encerrando aqui essa parte do nosso bate-papo, a gente vai continuar no bloco a seguir, você está falando dos sedimentos que vão acumulando. Então, como estamos falando aí de uma obra de, sei lá, 4, 5 anos, e essa enchente está acontecendo justamente nesse 4º ou 5º ano da obra, isso é sinal de que os sedimentos se acumularam tanto que chegou ao ponto do rio dizer, olha, não aguento mais, eu vou me expandir para os lados. Sim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na verdade, a obra já vai para 6 anos, né? Porque ela começou em 2008, né? Vamos considerar 5 anos. Então tem 5 anos de material se acumulando. Por 10. Por 10 por quê? Daqui a 50 anos, a obra é concluída. Ah, sim. Se em 5 aconteceu isso, imagine daqui a 10, daqui a 50. Não vai ter aumento do nível da estrada que aguente. Que aguente. Gente, vamos dar uma paradinha para o intervalo? Eles podem arguir o seguinte, olha, podemos fazer as barragens acima para ir controlando o fluxo mais em cima, que certamente eles vão dizer isso, entendeu? Fazer novas barragens acima de Santo Antônio, que são as previstas, né? Cachoeira Esperança e tudo. Mas não resolve porque eles não vão resolver o problema da sedimentação, entendeu? E uma coisa legal antes de fechar o seu bloco é o seguinte, para a população não entrar em pânico, a ideia não é essa, né? Todo mundo corre para... Não é isso não, é só dizer o seguinte, olha, a situação é bastante grave. Não, e assim, dizer o seguinte, professor, a situação está sendo criada não é pela natureza, não é pelo rio, é pela ação do homem. Isso. Que tentando, num projeto mirabolante de energia, criou um problema ambiental terrível. Irresponsável, transgressor, porque rasgou a Constituição brasileira, não cumpriu o que está estabelecido nela para fazer obra dessa natureza. Inclusive, vamos fazer aqui uma crítica ao pessoal da C24 Horas, eu não sei quem foi que deu o título do vídeo, que chama o vídeo, como é que é? A Fúria do Rio, como é que chama o nome do rio? A Fúria do Rio Madeira. Rio Madeira, tadinho, não é nem um ser humano para ter fúria. Ele não tem nada com isso, né? O título podia ser outro, né? Então, fica a sugestão aí, vai. Esse negócio de Fúria do Rio Madeira tá meio furado. Podia ser os equívocos de uma obra. Isso. Né? Os erros de uma obra, alguma coisa assim. Vamos fazer um intervalinho comercial e nós temos aqui, o professor separou alguns trechos desse livro, que eu disse brincando no começo, que lá não tem nada a ver, que parece ter sido escrito pela Mandiná, porque o livro diz exatamente, em 2007, os autores do livro, os autores do estudo, do grupo Movimento dos Rios Vivos, dizem exatamente isso que está acontecendo agora. Né? A gente faz uma previsão assim, muito clara disso tudo. Vamos fazer um intervalinho comercial, voltamos já. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa do SAID. Hoje o programa de novo, se debruçando, dedicando um bom espaço, um bom tempo a essa questão dos rios. Nem falamos ainda do nosso queridinho Rio Acre, estamos ainda no Rio Madeira, em função do momento de atenção, acho que não de pânico, ainda pânico não, mas de atenção, porque passa as populações de Porto Velho, Guajará-Mirim, o pessoal ao longo da estrada e também a gente, porque a qualquer momento a gente pode sim ficar isolado do restante do Brasil. E eu estou conversando aqui desde o bloco passado com o professor professor da UFAC, Helder Andrade. Ele tem pós-doutorado nessa área de desenvolvimento ambiental, é cientista político e tem em mãos uma verdadeira preciosidade, que é um livro produzido pelo Movimento dos Rios Vivos. Rivers, como é que chama? Uma sigla International em inglês, né? Os rios internacionais, mas aqui no Brasil eles têm uma rede que atua junto, que é o Rios Vivos, é o Madeira Vivo, né? Vários movimentos, atua junto com o MAB, né? Os autores, organizadores do livro, é o Glyn Schweitz e a Patrícia Bonilha, entendeu? Certo. E esse pessoal, gente, não foi essa semana agora que eles escreveram isso aqui em função da cheia, não. Eles escreveram isso aqui em 2007. Aí o professor, a gente convidou ele para vir no programa e ele trouxe de propósito alguns trechos. Você marcou alguns trechos, né? Marquei logo aqui na apresentação do livro. Logo na abertura do livro, em 2007, gente. Olha o que os cientistas falavam. Aí fechando a introdução do livro, eles estão dizendo o seguinte: com a emissão da licença ambiental provisória, deixa eu explicar, essa licença ambiental provisória, ela gerou uma crise enorme dentro do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, que resultou no afastamento de diretor do IBAMA, que não concordava com aquilo. Os técnicos do IBAMA
que fizeram o primeiro relatório e recomendavam mais estudo, e tudo aquilo foi rasgado. O governo impôs que se concedesse a licença provisória. Na época, a Marina, então, ministra, botou o pé no freio. Botou o pé no freio, mas foi... Não adiantou nada. Voz vencida e ela acabou sucumbindo à pressão, né? Certo. Ela sucumbiu à pressão do momento. Então, olha o que eles dizem aqui. Com a emissão da licença ambiental provisória para as represas de Santo Antônio e Jirau, concedida em 9 de julho de 2007, uma outra página foi virada na história da Amazônia. Uma história que sempre foi marcada por ambição, ganância, conflitos e trágicos erros cometidos por aqueles que ocupam o poder. Nos próximos anos, novas informações revelarão os interesses por trás do projeto e as manipulações para tentar justificá-lo. No entanto, neste momento, já se especula que se o complexo hidrelétrico do Rio Madeira realmente for construído, ele poderá, no futuro, ser considerado um dos mais devastadores e irreversíveis erros cometidos pela administração do governo Lula. Olha Quando só. olhamos essas imagens aqui, isso aqui é aquilo que você estava dizendo antes, parecia ser coisa da mãe de Ná. Além desta afirmação confirmada, agora por isso que nós estamos vendo aqui, tem aqui no livro outras partes que diz assim, perguntas nunca respondidas. Uma dessas perguntas... Isso ainda na fase do projeto das hidrelétricas. Ainda não tinha começado as obras, ainda estava se questionando o licenciamento provisório para a instalação dos canteiros aqui no negócio 2007. Portanto, havia muito tempo para se refletir e tratar das questões propostas. Se fosse o caso, adiar um pouquinho, né? Adiar o tempo necessário para tratar disso. Agora, o problema é o seguinte, quando ele está dizendo aqui quais interesses seriam atendidos, os interesses nós sabemos quais são, né? Das grandes construtoras que tratam disso, né? De grupos internacionais que tem o Suez, que é do consórcio de Jirau, que é a principal corporação mundial que controla as águas no mundo, entendeu? Então são desses pesos pesados que financiam campanhas eleitorais e impõem sobre os governos algo dessa natureza, né? Então são desses interesses que ele está falando aqui, né? Certo. Aí olha aqui, quando ele está falando das perguntas que nunca foram respondidas para que essa obra fosse levada a cabo, uma delas ele diz o seguinte: quais os impactos podem ser causados por essas represas propostas nessas represas, propostas na ocorrência de elevadas chuvas instantâneas de rápido crescimento da água, onde a relação transporte de sedimentos-vazão pode ser totalmente alterada e exponencialmente aumentada. Quais medidas mitigadoras preventivas podem ser adotadas? Nenhuma. É isso que está aí agora. Nenhuma. Entendeu? O que pode ser feito agora? O que pode ser feito com a população de 500 mil de habitantes em Porto Velho, que nessas alturas não deve estar dormindo direito, sem saber o que pode acontecer daqui a pouco. Fala-se aí em metade da população de Porto Velho possa ser atingida por um acidente, no caso, não um incidente, um acidente. E a tal das medidas mitigadoras, professor, está no seguinte patamar, quer dizer, a hidrelétrica mais de cima não pode dar mais vazão, porque pode estourar a de baixo. Uhum. A de baixo não pode aumentar a vazão, porque senão aumenta a alagação em Porto Velho. Quer dizer. Exatamente. Tá naquele negócio... impasse que, entendeu? Por conta de tudo isso que nós estamos falando, né? Então você vê, além dessas advertências que foram feitas em tempo hábil e tudo, tem aqui uma moção do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, do dia 18 de maio de 2007. O Conselho Nacional... Você destacou algum trecho dessa moção? Aqui ele está falando de um conjunto de considerações, né? Primeira delas, considerando que não está explícito no relatório de impacto ambiental e não foram obedecidas as diretrizes do artigo 5º da resolução do CONAMA, do dia 23 de janeiro de 86, em especial o inciso 1, que alega que se devem contemplar todas as alternativas tecnológicas de localização de projeto confrontadas com a hipótese de não execução. Considerando que o RIMA da Amazônia representam mais da metade do potencial, entendeu? Então ele vai estar fazendo uma série de considerações e ao final
E ao final ele diz assim, considerando as diversas irregularidades no processo, ocultação dos reais interesses do Complexo do Madeira, impactos adversos que surgirão afetando sobremaneira as populações locais, a fauna, a flora, a biodiversidade do ecossistema amazônico, resolve aprovar a moção a ser encaminhada ao presidente do Instituto Brasileiro dos Recursos Renováveis, IBAMAS, solicitando que sejam complementadas todas as lacunas verificadas na análise realizada e que sejam demonstrados de forma oficial para a população os reais objetivos do empreendimento e a sua viabilidade ambiental. Isso aqui nunca foi feito. Isso aqui foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma prova, mais uma vez, da transgressão permanente que este projeto, que esse complexo hidrelétrico de Madeira vem fazendo. Rasgando a Constituição, passando por cima de órgãos deliberativos e consultivos que, teoricamente, expressariam... Estamos falando aí, no caso, aí do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente, que reúne organizações governamentais, não governamentais, movimentos, representantes da sociedade civil, essa coisa toda, entendeu? Isso foi rasgado. E sem contar que essas obras também transgrediram direitos trabalhistas. Não devemos esquecer a revolta de Jirau, de 2010, onde milhares tocaram fogo, porque as empresas não estavam fornecendo alimentação adequada, não estavam cumprindo com os contratos segundo a determinação do Ministério do Trabalho, entendeu? Então nós estamos falando de um conjunto de irregularidades sem precedentes que resulta numa tragédia potencial também sem precedentes na Amazônia. Aí, professor, claro que você não é especialista dessa área nem nada, aí fala-se, por exemplo, do grande risco. Quer dizer, o fato do Acre ficar isolado, comparando com o que pode acontecer lá em Porto Velho, se houver um rompimento das barragens, aqui o nosso caso é fichinha, comparando com a situação de lá. Qual é o lado que o senhor segue? Tem gente que diz que está tudo... As empresas, por exemplo, não cansam de repetir que está tudo dentro dos parâmetros, o termo parâmetro. Estão tudo dentro dos parâmetros, tudo dentro dos parâmetros. A gente pode confiar nisso? Deve confiar nisso? Como é que é? Não. Quem está lá em Porto Velho pode dormir? Não pode? Eu acho que não, tem que estar alerta, porque aí é só mais um capítulo das mentiras. Porque as represas começaram a ser construídas com mentiras, com ocultação de informações e tudo. E agora elas estão sendo concluídas do jeito que começaram, ocultando a situação efetivamente do jeito que elas representam e tudo, né? Então acho que a população tem que estar muito alerta, né? Como é que... E no Brasil em geral é assim, né? Você pode dormir tranquilo com governantes que primam por ocultar a verdade. Em quem que você vai confiar? Não é verdade? Nesse caso, por exemplo, no nosso caso aqui, como eu disse, confiar se vai faltar combustível ou não. Nosso grande dilema é esse, né? Vamos ter ou não um desabastecimento? No caso da população de Porto Velho, é um pouco mais grave, porque aí está se falando da possibilidade de morte de milhares de pessoas. Exatamente. É uma coisa que, assim, não está fora Nós não podemos fazer nenhum tipo de afirmação aqui. E nem criar pânico nas pessoas, nem criar pânico nesse negócio. Mas só dizer o seguinte, é uma situação de extremo risco, ponto. Em que o risco vai resultar? Não sabemos. Agora, de extremo risco, dada a gravidade disso tudo que está acontecendo e que já havia sido anunciado antes e ninguém cumpriu com o que foi apontado. Certo, vamos puxar uma pontinha da conversa aqui para o Acre. Aí ontem eu perguntei aqui para os especialistas que tiveram sobre se essa cheia lá pode ter influência na de cá. Eu disse, não, na verdade uma bacia não tem nada a ver com a outra. Né? Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, professor, o nosso peso, o preço que estamos pagando é só mesmo por conta dessa questão da estrada? O Acre, no caso aí, a única relação seria essa, a estrada que une o Acre e Rondônia, as duas bacias dos rios? Imediatamente sim, né, Sérgio? Imediatamente sim. Agora, depois você pode ter outras repercussões, por exemplo, quando começa a baixar as águas e tudo, você vai ter aí endemias e tudo, que você tem um fluxo permanente de gente lá e cá. Então, né, o fato de fisicamente as bacias do Madeira, Tapalaia, daqui... porque diz que elas caminham meio que lado a lado. Paralelo. Não se comunicam. Não se comunicam, mas isso não quer dizer que os efeitos sociais sigam o mesmo
parâmetro da geografia física, né? Entendeu? Eu não sei se o senhor já ficou sabendo, mas que lá, no caso do Acre, o risco é um risco geológico, mais grave lá na região de Brasileia, porque tem um bairro que é uma espécie de península, né? E que, se o rio continuar quebrando, como ele está quebrando, separa, né? essa península vai virar uma ilha e essa ilha ficaria dentro da Bolívia. Quer dizer, no caso de Brasileia uma questão bem delicada também. Isso parece que hoje, você falou em Bolívia, teve um deputado na Assembleia que disse que devia devolver o Acre para a Bolívia. Um deputado da base do governo. Nesse caso vai estar devolvendo ali aquele bairro, que esqueço o nome, é aquele que saindo para Assis Brasil. Exatamente. Ali, né? É uma península, que na verdade, se o rio continuar quebrando, ele aparta e aí fica uma ilha dentro da Bolívia. É verdade. Isso. Não deixa de ser uma coisa simbólica, né? É verdade. Professor, rapidinho para encerrar, queria falar um pouquinho sobre política local. Como é que o senhor está acompanhando aí a formação das coligações, das frentes? O senhor acha que tem muita coisa para mudar ainda? Por exemplo, na Frente Popular parece que definiu já quase tudo. Ô Said, daquela outra conversa que nós tivemos aqui, eu te disse que eu acompanho de mau gosto esse negócio, né? Porque nós não vislumbramos em todas essas conversações algo que nos anime a pensar assim, pode estar aparecendo alguma luzinha aí no fim do túnel. Algo diferente, para nos motivar, né? A intervir mais ativamente aí, para ver se aquela frase que fala, nada de novo no front, né? Nada de novo no front, né? E nada que esteja ruim que não possa ficar um pouquinho pior, né? Essas coisas assim. Então o senhor acompanha a formação das coligações com pessimismo? Com pessimismo pelo seguinte, porque não há, até agora eu não vi nada ainda nesse sentido, alguém que apareça dizendo o que efetivamente pretende fazer para enfrentar essa situação que está cada vez mais dramática no Acre, de uma crise de emprego, né? De não ter uma política de desenvolvimento capaz de tirar o Acre desse patamar de mero exportador de matéria-prima, diga-se de passagem, madeira e carne. E pode ficar pior, se em Cruzeiro do Sul começar a exploração lá dos hidrocarbonetos, esse negócio todo, né? Aí, além da gente poder ser afetado aqui pela interrupção de tráfego, nós podemos ser afetados por contaminação que vem de lá, dos resíduos, essa coisa toda, né? Então, quer dizer, o quadro atual é um quadro grave, que não foi apresentado, não está em curso nenhum projeto que seja capaz de melhorar efetivamente a vida das pessoas, né? E, por outro lado, você não tem no cenário político local nenhuma coligação que se apresente com um projeto falando, nós podemos e queremos fazer algo distinto. Então aí é o seguinte, se esse grupo que está no governo for derrotado e entrar outro, o que nós vamos estar assistindo é praticamente a continuidade da mesma coisa, né? Mas em que mudaria? Poderia mudar numa possível capacidade maior de reação daqueles que são afetados diretamente por essa política. Hoje, até agora, de 99 até agora, essa reação foi extremamente limitada pela capacidade do governo em conter essas insatisfações. Seja pela cooptação das lideranças sindicais e tudo, no sentido de dar um cala-boca, né? Seja pela reiterada promessa de que amanhã será um dia melhor, né? Mas já se passaram quase 14 anos, né, nesse negócio e não teve o dia melhor. Então, para finalizar, né, eu não sei se a resposta que você esperava era assim, mas para finalizar... eu estava aqui querendo ouvir sua opinião mesmo sobre o quadro que está se formando. Ao que tudo indica, parece que a estratégia das oposições agora, né, é de lançar mais candidatos e tudo para ver se joga o processo para um segundo turno, né? Parece que é isso, né? Mas sempre nós temos aquela coisa de muita gente lançando candidatura para fazer negociação depois, né? Para fazer as composições. Na verdade, não são candidaturas, são nomes colocados. Isso, né? Possíveis, né? Possíveis e tudo. Mas, aí você pode dizer, mas então não tem nada que fazer, né? Vamos para casa, tal. Não, tem muito o que fazer, sim. Agora, tem outros espaços, eu sempre insisto aqui no seu programa, né? Para se fazer a política no sentido de que podemos ter coisa diferente disso,
que podemos construir outras coisas. Que eu diga as Vozes da Rua do Brasil de junho de 2013. Mas aí depois foi sendo contaminado por esse tal desses black box, essas coisas, professor? Pois é, mas tem coisas muito mal explicadas. Mal explicadas. O caso desse rapaz mesmo no Rio de Janeiro, que incriminou o deputado Marcelo Freixo, aquele negócio todo, já se sabe que tem muita armação no meio disso. Inclusive das forças ligadas lá, aquelas UPPs, que se infiltraram nas manifestações para gerar o clima de violência e atribuir isso aos manifestantes, entendeu? Então, como diz o caboclo, né, muita coisa debaixo desse angu aí, né? Eles falam isso lá nos interiores de Minas, né? Muitas coisas debaixo desse angu aí que a gente não vê, né? É igual o angu do Madeira, né? Muita coisa debaixo daquilo que esconderam da gente, né? E agora o Rio veio mostrando, botando para cima, botando à tona. Botando à tona. Gente, conversei aqui com o professor, doutor, cientista político, pós-doutor em desenvolvimento ambiental, professor Helder Andrade de Paula, da UFAC. Obrigado, professor, pela visita, viu? Muito obrigado. Gente, por hoje é só e nós vamos encerrar esse nosso programa com imagens alarmantes. Essas imagens são alarmantes. A situação não é de alarme, mas as imagens são alarmantes do Rio Madeira, para a gente encerrar, cobrindo a estrada BR-364, para encerrar esse nosso programa de hoje. Uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.